Pessoal, dando então início ao seminário de hoje, eu queria primeiramente agradecer a presença de todo mundo aqui presente, né? E falar que é motivo de muita alegria para mim poder partilhar da minha tarde com essas pessoas falando sobre ciência, ainda mais sabendo que a palestrante vai ser uma colega e amiga minha, a professora Aline de Souza de Paula, que manja muito de caos, e esse é o assunto da palestra de hoje. Ela vai bater um papo com a gente sobre caos e controle de caos em sistemas mecânicos, tá? Antes da gente começar esse seminário, eu queria dar um anúncio rápido, assim. Os seminários são gravados e eles vão ser disponibilizados na página do canal do programa no YouTube. Então, se por algum motivo você não quer aparecer o seu rosto, a sua imagem, a sua voz aqui com a gente, mande a sua manifestação pelo chat, perguntas, comentários, sugestões e feedbacks, tá? Aline, eu vou então passar a palavra para você, né? Você é livre para se manifestar, a palavra é sua. Obrigada, Rafael. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu ainda não tinha feito aqui com vocês. Deixa eu só ver aí, só vocês me falarem que está tudo ok. Tudo ok. Valeu. Deixa eu... Bom, então vamos lá. Bom, obrigada aí, Rafael, pela introdução. É um prazer falar aqui, né, de falar de um pouquinho aí do que eu venho desenvolvendo, aí uma parte, né, do que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos. Né, como o Rafael falou, realmente, assim, o caos inspira aí uma paixão, né? Eu acho que isso aí é um ponto importante, né, quando a gente trabalha, qualquer trabalho, né, mas em pesquisa também, né, a gente ser motivado por essa paixão. Então, eu posso dizer, sem dúvida, né, que eu tenho uma paixão muito grande aí por essa área de dinâmica não linear, de caos, né, a parte de controle de caos. Eu trabalho com isso aí tem cerca de 15 anos, né, comecei, né, no mestrado, os primeiros contatos aí com a parte de controle de caos. E aí, quando eu fui fazer essa apresentação, né, para hoje, eu pensei um pouco na proposta de seminários, né, como o Rafael estava falando, né, como nasceu a ideia, né, então era de criar um espaço, né, de troca, né, de conversa, que fosse interdisciplinar, né, entre as áreas aí, né, do nosso programa de ciências mecânicas. Então, eu tenho que fazer uma apresentação aqui um pouco mais geral, né? Assim, eu vou falar de controle de caos, mas para eu conseguir chegar em controle de caos, né, para um público mais amplo, eu preciso falar de algumas ferramentas aí mais clássicas que a gente usa, né, para analisar nesses sistemas dinâmicos não lineares, tá? Eu não cheguei no início e não falei, né? Então, eu sou professora do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, vinculada ao grupo de dinâmica de sistemas. Tá, e aí a minha ideia também de fazer essa apresentação nesse panorama geral, porque a gente está iniciando esses seminários, essa aqui é a primeira palestra na área de dinâmica, né, e aí naturalmente a primeira nessa parte de dinâmica não linear, tá bom? Então, eu vou começar aqui, tá? Vamos ver aqui, eu mudei um pouco aqui minha apresentação, vamos ver se vai dar certo. E aí, vocês já me desculpem, tem um pouco da apresentação que vai estar em inglês, um pouco vai estar em português, porque eu fui aproveitando alguns materiais, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho, né? Então, a gente tem que a natureza ela é repleta de não linearidade, né? Que sendo uma grande fonte de inspiração para a ciência e para a tecnologia, né? E isso aí não se resume, né, aos fenômenos não lineares, né? No fundo, a natureza ela sempre foi, né, uma inspiração para as invenções humanas, né? Desde lá desde da criação do avião, né? Então, a observação dos homens pelos voos dos pássaros, de outros, enfim, animais, né? Então, essa fonte a natureza como fonte de inspiração, né, isso aí vem de longas datas e vai continuar sendo assim, né, e a gente tem de fato que diversos fenômenos naturais, eles são não lineares, né, então como eu vou mostrar ali um pouquinho do histórico do início do estudo da dinâmica não linear, vem dessa observação dos fenômenos da natureza mesmo, né, então a gente falando, já entrando um pouquinho mais no sistema dinâmico, né, se a gente tem um sistema dinâmico, um sistema mecânico, linear, se a gente excita esse sistema, né, harmonicamente, a gente sabe que a resposta desse sistema também vai ser harmônica, né? Então, a gente tem, né, a noção, assim, de pequenas causas, de pequenos efeitos no sistema linear, a gente sabe como ele vai se comportar, a gente tem a previsibilidade do sistema. Agora, quando a gente começa a falar de sistema não linear, né, isso aí já muda completamente. Então, a gente tem um sistema dinâmico não linear, pode ser um sistema mecânico, enfim, ou diversos, né, outras áreas. Se a gente excita esse sistema harmonicamente, como é que vai ser a resposta? E aí eu tenho diversas possibilidades. Eu posso ter uma resposta periódica, uma resposta quase periódica, uma resposta superharmônica, eu posso ter uma resposta caótica, hipercaótica, tá? Então, o caos, ele aparece como uma das possibilidades de resposta, uma das possibilidades, né, de resposta de sistemas dinâmicos não lineares. E tem uma frase do professor Marcelo Sá que eu gosto bastante, né,
que ele fala nessa questão do caos ser uma das inúmeras possibilidades de comportamento de um sistema não linear, sendo o caos a liberdade da dinâmica, né? Então, não está mais preso ali no comportamento periódico organizado, né? Então, agora eu tenho um comportamento aí caótico. O professor Marcelo Sá foi meu orientador, né? Enfim, na graduação, mestrado, doutorado, e uma grande referência que eu tenho, né, até hoje, enfim, vai continuar sendo. Vou falar aqui bem breve, assim, do histórico, né, do dinâmica aí não linear, para mostrar que é uma coisa aí que é razoavelmente nova, né? Então, o Poincaré, né, antes do Poincaré, né, eu tinha muito a questão do paradigma dos sistemas lineares, do sistema determinístico ser previsível, né? E Poincaré vem no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, né, quando ele estava estudando a estabilidade no universo, na dinâmica dos três corpos, das ações, né, vendo a ação do campo gravitacional, né, ele colocou que, mesmo nos casos que a gente conhece todas as leis que regem o comportamento, né, pequenas diferenças nas condições iniciais podem levar a comportamentos, né, muito diferentes, né, fenômenos muito diferentes, né, já fazendo uma alusão a pequenas causas de grandes efeitos. Isso aí ficou meio que ainda adormecido, né? Era uma mudança muito grande do que vinha sendo estudado. E meio século depois, vem lá Edward Lorenz, que foi um grande marco aí para o estudo moderno, né, do caos, né? E aí, quando ele estava estudando problemas meteorológicos a partir de modelos de convecção natural, ele observou essa questão, né, de pequenas mudanças ali nas condições iniciais, né, levavam a comportamentos bastante distintos. Né? E aí foi nessa época que veio o termo efeito borboleta, não sei se todo mundo já ouviu falar, esse aqui era um GIF animado, que enfim, infelizmente não está animado, né? Enfim, o efeito borboleta, a primeira vez que ele foi mencionado, né, no primeiro artigo, né, falava que o bater de asas borboleta num lugar do mundo poderia provocar um tornado em outro, no caso, eu acho que até no Brasil. Né? E aí o Lorenz, né, tem aí o atrator, um oscilador, né, que tem aqui o atrator de Lorenz, né, que o atrator, né, ele tem o formato aí, né, das asas de uma borboleta. Aí o estudo aqui do caos começou, né, da dinâmica não linear, né, o comportamento caótico começou a acelerar um pouco, mas ainda ficou muito latente. Eu acho que era uma coisa muito nova, as pessoas ainda tinham receio, né, de mostrar se era ou se não era. E aí tem um caso emblemático, né, que é o caso do Ueda, calma aí que eu apertei errado aqui, pronto, que ele observou o caos em osciladores elétricos em 1961 e só foi publicar isso em 1970, né? Então, assim, ficou uma década aí guardado na gaveta. E aí, a partir disso, o estudo realmente da dinâmica não linear deslanchou, né? Eu quis citar aqui o trabalho de Gleick, que fala aí que o estudo do caos trouxe assustadora compreensão de que equações matemáticas simples podiam servir de modelos para sistemas tão violentos, né? E esse livro é um livro, inclusive, premiado, não é um livro, assim, técnico, né? É um livro que dá uma visão bem bacana aí, né, do caos. Bom, então, essa aí foi um histórico bem breve, né? Só para mostrar que realmente é uma área muito, muito, muito recente, né? Então, vamos falar agora aí do comportamento, né, do caos aí. Vamos entrar aqui. Então, falando aqui do comportamento caótico, né, a gente tem algumas características essenciais, né, do comportamento caótico. Uma é a questão da riqueza de trajetórias, e essa riqueza de trajetórias que a gente tem, ela é conferida pela presença de inúmeras órbitas periódicas instáveis. Então, na verdade, alguns autores colocam, né, que o comportamento caótico ele é composto por diversas órbitas periódicas instáveis que vão se emendando, né, vai emendando uma na outra. E se a gente tivesse um tempo aí, né, infinito, a gente teria infinitas órbitas periódicas instáveis. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, que existe uma ordem escondida dentro do caos. Muitas vezes o comportamento caótico ele é confundido com comportamento aleatório, né, mas no fundo existe, são coisas bastante distintas, né? Comportamento caótico vem aí da resposta de um sistema determinístico, e a gente tem toda uma ordem escondida, né? Ou seja, a gente tem órbitas periódicas instáveis que estão ali imersas no comportamento caótico, igual a gente vai ver. Outra característica marcante e essencial do comportamento caótico é a sensibilidade às condições iniciais, né? E, consequentemente, a pequenas perturbações, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar algumas ferramentas que são essenciais para a gente iniciar a análise, né, de sistemas não lineares, né, sistemas caóticos. Eu vou apresentar essas ferramentas aplicando a um pêndulo não linear, que não é o pêndulo que eu vou apresentar os controles, os métodos de controle. O método de controle, mas enfim, é um sistema que eu venho estudando há bastante tempo. A gente usou esse pêndulo e usa até hoje, né, para aplicar diversas técnicas de controle de caos.
tá? Inclusive, até hoje, atualmente tem um aluno, né, o Arthur, que eu acho que está aqui, né, que está trabalhando com isso também, com essa parte de controle de caos, né? E aí, eu não fiz a referência aí dos resultados, então sempre que tiver trabalhos aí associados a artigos, eu coloco aí o artigo, né, como referência, já que o copyright, né, é da revista. Então, vamos lá, eu vou falar aqui de algumas ferramentas. A primeira ferramenta que vem é o mapa de Poincaré, né, uma ferramenta clássica na análise de dinâmica de sistemas não lineares, e a ideia do mapa de Poincaré é que ele transforma um sistema dinâmico que é contínuo no tempo em um sistema discreto, então por isso a gente tem a redução da dimensão do sistema, tá? Então a ideia é que, por exemplo, eu tenho o pêndulo, deixa eu voltar aqui que eu mostrei o pêndulo e quase não expliquei ele, né? Então basicamente eu tenho um disco aqui com uma massa excêntrica, isso aqui é um pêndulo, e ele tem um conjunto de fios e molas, que vai fazer a excitação do sistema, e aqui eu tenho uma excitação harmônica, eu tenho um motor elétrico que faz a excitação harmônica, então a gente controla qual é essa frequência aqui, tá? Então, né, a ideia do mapa de Poincaré é assim, eu tenho o estado do meu sistema evoluindo, no caso ali eu tenho as variáveis de estado, que são o deslocamento e a velocidade angular do pêndulo, e em determinados instantes do tempo eu vou tirar uma foto do sistema, tá? Então, ao invés de pegar essa evolução temporal, de tempos em tempos eu vou lá e tiro uma foto do sistema, eu tiro uma foto e vejo quem é meu deslocamento e quem é a minha velocidade. Em que momento que eu vou tirar essa foto, né? Então, a gente assume, a gente considera uma seção de Poincaré que a gente chama, que é um plano, e toda vez que a trajetória do meu sistema intercepta esse plano, eu tenho um ponto, então, do mapa de Poincaré. Se a gente pensar num sistema forçado harmonicamente, desculpa, eu vou voltar aqui, então aqui eu tenho um forçamento harmônico, tá vendo? Esse braço está girando, aqui ele está, eu posso falar que minha fase de forçamento é nula, né, na vertical, e depois ele vai girar. Então, vamos supor, toda vez que a minha fase de forçamento for nula, né, esse braço estiver ali na vertical em cima, eu tiro uma foto do meu sistema. Pode ser ali, pode ser quando a minha fase de forçamento for 90 graus, 180, em qualquer fase, tá bom? Então, é isso que essa figura está representando. Eu tenho aqui como se fosse o deslocamento e a velocidade, né, do pêndulo, e aqui, né, eu tenho 2 π, que seria o forçamento. Eu posso botar esse plano aqui, em qualquer lugar, tá? Isso aqui é uma outra forma de representar, né? Então, aqui eu teria deslocamento e velocidade. Isso aqui é de um outro sistema, né? Isso aqui é uma figura do André Brandão, que eu acho que está aqui também. Atualmente ele é nosso aluno, né, aluno de doutorado, ele fez mestrado há um tempo atrás, foi para a Petrobras, agora voltou, está fazendo doutorado com a gente. E aqui a gente tem a fase de forçamento. Então eu boto uma seção, né? E aí toda vez que a trajetória do intercepto, eu tenho um ponto aqui, né? Que é o ponto do mapa de Poincaré, então. Se eu tiver 2 seções distintas, eu tenho ou essa seção, a representação na seção vai ser diferente? Vai ser diferente. Mas a quantidade de pontos não. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto aqui nessa primeira seção, eu vou ter um ponto lá também. E assim vai, tá? Então, o mapa de Poincaré é uma ferramenta qualitativa, então não tem problema eu ter essas seções diferentes, onde os pontos vão ser diferentes. Aqui eu tenho os exemplos da representação do mapa de Poincaré, tá bem claro aqui, mas espero que esteja dando para ver. É uma órbita, tá? Então, se eu considero o pêndulo, né? O pêndulo, não sei se vocês estão me vendo, que eu estou bem pequenininha ali no canto. Ele tá aqui, né? Oscilando, aqui embaixo. Isso aqui que representa... Talvez vocês estejam apontando para o mouse, vocês não estão vendo. Obrigada. Estava mesmo apontando para o mouse e não estava vendo. Então, aqui, né, enfim, vou continuar. Vamos lá. Aqui eu tenho um espaço de fase, tá, do pêndulo, né? E aí, o espaço de fase, então, é deslocamento e velocidade angular, né? E a minha seção de Poincaré, tá vendo, tem um ponto aqui azul, então esse aqui é um ponto. Então, o que isso aqui significa? Que a minha resposta periódica, a periodicidade é igual à periodicidade do forçamento. Então, eu tenho um comportamento periódico de período 1. Quando eu olho esse outro espaço de fase aqui, tá vendo esse rosa aqui, que tem 2 voltas? Isso aqui é o espaço de fase, né, deslocamento e velocidade, e esses aqui são 2 pontos, né, a minha seção de Poincaré são 2 pontos, indicando que eu tenho um comportamento aqui periódico, né, de periodicidade 2, ou seja, a minha periodicidade de resposta é o dobro da meu periodicidade do forçamento. E aqui eu tenho um mapa de Poincaré que representa uma resposta caótica, né, que é onde é bem característica que eu tenho essas lamelas, então, assim, essa região branca aqui, né, das lamelas, elas vão sempre ser brancas, independente do tempo que eu considere. Eu posso considerar um tempo muito grande, elas vão continuar, né, ficando não preenchidas. Tá, então essa aqui é uma ferramenta aí básica que a gente tem, que é o mapa de Poincaré, né? Então a gente vai ver que a partir desse mapa a gente consegue já ter uma noção, né, melhor, então eu consigo saber se o comportamento é periódico, o indicativo de qual periodicidade é, né? Se eu tenho um atrator, né, como esse aqui que é caótico,
E tem uma outra ferramenta que a gente usa bastante, que é o diagrama de bifurcação, que a gente constrói a partir da seção de Poincaré, do mapa de Poincaré. Então, o que acontece? Quando a gente pega o sistema não linear para analisar, a gente não tem uma intuição do que vai acontecer, igual a gente tem no caso do sistema linear. Né? Eu vou forçar harmonicamente, eu tenho a frequência de ressonância, eu vou ter que as amplitudes vão ser maximizadas por uma determinada frequência de excitação. A gente tem toda uma noção do que acontece, né? A gente tem como trabalhar, a gente tem respostas analíticas, né? E aqui, quando a gente chega no universo não linear, não é mais assim. Né? Então, eu tenho um sistema não linear e eu não sei como é que vai ser a resposta. Então, a gente tem que investigar. Tá? Então, uma forma que a gente usa é o diagrama de bifurcação, que é uma forma da gente ter uma visão global sobre o sistema. Né? Então, no caso desse pêndulo, o que a gente varia ali? Eu vario a frequência de excitação. Poderia ser um outro parâmetro qualquer, eu poderia variar um parâmetro construtivo, né? uma dimensão, avaliar a variação, sei lá, do amortecimento presente. Então, eu posso variar qualquer parâmetro e ver como é que a resposta do meu sistema responde. Né? Então, como é que eu construo esse diagrama de bifurcação? Então, quando a gente começa a trabalhar com o sistema não linear, é muito comum a gente fazer esse diagrama para ter um mapeamento da dinâmica geral do sistema. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, se eu pego aqui, vou começar a explicar aqui. Então, vamos supor, eu peguei aqui uma frequência de excitação daquele pêndulo, que eu mostrei anteriormente, né, esse tem uma determinada frequência aqui, 3,59, tem esse espaço de fase. Ah, tá, uma órbita fechada, de comportamento periódico, faço a seção de Poincaré. Quando eu faço a seção de Poincaré, aqui vai dar um ponto, não está representado, mas é um ponto. O que eu vou fazer com esse ponto? Vou representar aqui nessa frequência. Poxa, mas esse ponto aqui, ele tem, né, um deslocamento e uma velocidade. Eu vou botar o deslocamento ou a velocidade da minha seção de Poincaré. Tanto faz. Ele é um ponto, tanto no deslocamento, né, enfim, ou vão ser valores diferentes, mas vai continuar sendo um ponto. Então, boto aqui, nesse caso, eu botei o deslocamento, poderia ser velocidade sem problemas nenhum. Aí, vou fazendo isso. Para cada frequência de excitação, eu vejo qual é a minha resposta, então, aumentei aqui a frequência de excitação, agora eu tenho essa órbita aqui, esse comportamento, construo a seção de Poincaré, continua sendo um ponto, boto aqui o deslocamento, né, associado com o mapa de Poincaré aqui. Ou seja, esse preto aqui, eu fui fazendo o quê? Eu fui fazendo isso numericamente, né, via qual era a resposta do sistema em regime permanente, fazia a seção de Poincaré e botava o ponto da seção de Poincaré aqui do deslocamento do pêndulo aqui. Então, toda essa região aqui, eu sei que para toda essa faixa de frequência de excitação, eu tenho um comportamento periódico de período 1. A geometria dessa órbita pode mudar do espaço de fase? Sim, pode. O que eu vejo aqui só é que é um comportamento periódico no período 1. Aqui no espaço de fase eu vejo que está mudando, tá? Quando eu chego aqui, né, nessa região, eu vejo que uma pequena variação da minha frequência de excitação, né, tem um comportamento aqui, um comportamento, uma mudança abrupta de comportamento. Né? Então, se eu pego aqui uma frequência de 5,61, né, eu vou ter esse espaço de fase. Tá? Esse espaço de fase aqui até que está com pouco tempo, se eu tivesse mais tempo aqui, né, uma série temporal um pouco maior, ele fica todo azul, ele fica todo preenchido. Então, eu olho isso aqui no tempo, qual a informação que isso aqui me dá? Né? Eu vejo um espaço de fase que é um borrão azul, né? Enfim, se fosse outra cor, seria outra cor. Se eu olhar no tempo, eu também não vou ver muita coisa, né? Vai ficar tudo, né, de uma cor só. Aí eu faço a seção de Poincaré. Olha só, quando eu faço a seção de Poincaré, isso aqui aparece. Então, olha a beleza que começa a aparecer, né, dessa ordem escondida que a gente tem, né, dentro do comportamento caótico. Né? Quando eu olhava lá no espaço de fase, eu tinha isso aqui. Quando eu pego a seção de Poincaré, eu tenho, né, esse atrator estranho, um atrator caótico. Tá? E aí eu pego todos os pontos, né, desse atrator e coloco aqui em 5,61. Né? E aí, como o Rafael estava falando, aquela questão da paixão, né, minha paixão realmente é muito grande aí dessa parte de não linear. E aqui no meu, não sei se vai dar para ver, se estão me vendo, mas aqui eu tenho o meu colar, eu tenho um pingente que é exatamente esse atrator aqui. Muito bonito isso. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas assim, isso aqui fica... Eu tenho Naviera Stokes tatuado no braço, então a gente já está manifestando diferente as paixões, que legal. É lindo. Essa figura aqui, ele é lindo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu obtive ela, porque a gente teve no Médica experimentalmente, foi assim, foi fantástico, assim. Né? Então, isso aqui é uma beleza, né? A beleza do caos começa a aparecer e essa dinâmica que tem escondida atrás do caos vai aparecendo, né? Tá, e aí o que eu faço com isso? Eu quero chegar no controle de caos, né? Então, lembra que eu falei, né, que dentro desse comportamento caótico, a gente tem o quê? Várias órbitas periódicas instáveis que estão ali imersas no comportamento. Né? A gente não vê aqui, mas elas estão. Então, o que a gente faz? A gente identifica essas órbitas.
tá? Então, tem alguns métodos de identificação, aqui a gente aplicou o método dos pontos recorrentes próximos, tá? E aí eu começo nessa sessão a identificar algumas órbitas, né? Enfim, eu tenho inúmeras órbitas, né? Então, quanto maior a minha série temporal, mais órbitas eu vou encontrar, que eu coloquei só 4, né, como forma de representar. Por que aqui eu tenho 4 mapas? Também que eu tenho 4 mapas. Lembra que eu falei que para a construção do mapa de Poincaré, né, ali no caso do pêndulo a gente tem uma fase de forçamento que é a referência. Então aqui eu construí esse mapa de Poincaré com a referência nula, aqui π sobre 2, 3π sobre 2, aqui π, desculpe, e aqui 3π sobre 2. Tá? Então são seções, né, para diferentes fases de forçamento. Eu tenho até uma animação que eu não coloquei aqui, né, são todas, que é a evolução desse mapa de Poincaré, que também é uma figura bem bonita, assim, que mostra na fase de forçamento como é que dá essa evolução. Enfim, e aqui a gente tem algumas órbitas, né, identificadas aqui no espaço de fase. Aqui elas estão representadas no mapa de Poincaré, né, e aqui no espaço de fase. Para esse sistema, a gente pegou algumas órbitas e a gente fez uma investigação aí com diversos métodos de controle, inclusive um que a gente propôs aí ao longo dos estudos, né? Então, esse pêndulo serviu muito aí de base para a gente fazer esse estudo aí de diferentes métodos de controle, embora eu não vá apresentar resultados desse pêndulo. Eu mostrei aqui mais para a gente ver, né, falar um pouquinho dessas duas ferramentas, né, que são o mapa de Poincaré e o diagrama de bifurcação. Eu não vou entrar aqui em alguns sistemas dinâmicos que a gente estudou, porque eu não vou ter tempo disso. Vou falar aqui, então, do controle de caos. Qual é a ideia do controle de caos? A ideia do controle de caos, né, é eu explorar as duas características que eu falei anteriormente, que são essenciais do comportamento caótico, que são a presença das órbitas periódicas instáveis e a sensibilidade a pequenas perturbações. Então, a ideia é eu ter pequenas perturbações que estão associadas a um pequeno gasto de energia para estabilizar órbitas periódicas instáveis do sistema. Tá? E a gente consegue isso, né, porque tendo em vista que essa dinâmica está imersa no comportamento caótico. E esse aqui é um exemplo fantástico do controle de caos, né, que foi aplicado. Né? Esse aqui é uma matéria até da ciência hoje, de Macau e Grebod, né? Mas assim, existem artigos científicos que tratam esse mesmo problema. Né? Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Né? Eu tinha uma sonda que estava com muito pouco combustível no espaço, era um lixo espacial, ela estava lá, perdida, enfim, não tinha mais muita utilidade, e iam passar aqui 2 cometas. Né? Então, né, eles queriam usar essa sonda, né, trazer ela de onde ela estava aqui para cá, né, para explorar. Mas, assim, tinha muito pouco combustível, né, e ela não tinha combustível suficiente numa manobra tradicional, né, manobra orbital tradicional, de explorar esses cometas. Então, o que eles fizeram? Lembra lá de Poincaré, que eu mencionei no início? A gente tem aqui uma dinâmica, né, caótica, né, dinâmica do problema de 3 corpos, e aí cada cor dessa aqui representa uma órbita periódica instável. Então, o que eles fizeram? Eles foram estabilizando a sonda em diversas órbitas. Então, eles foram, sei lá, primeiro nessa amarela, depois na vermelha, depois na verde, depois na azul, e com efeito estilingue aqui jogaram essa sonda para cá. Então, a sonda não tinha combustível de vir daqui para cá, mas ela conseguiu fazer todo esse caminho, chegou lá e ainda sobrou combustível, né? Então, mostrando, né, que quando a gente estabiliza órbitas periódicas instáveis, né, que são imersas ali, tão inerentes à dinâmica do sistema, a gente gasta muito pouca energia. Tá? Então, isso aí é a grande vantagem, né, do controle de causa é isso, eu consegui estabilizar o sistema gastando pouca energia. Tá? Então, existem alguns métodos de controle na literatura, né, são separados em discretos e contínuos. Hoje, basicamente, eu vou abordar aqui, vou aplicar, né, 2 sistemas aí do método contínuo, mas eu vou falar brevemente do sistema do controle discreto, que foi o pioneiro e tem uma importância assim, muito grande. Então, como eu resolvi dar um panorama geral, eu acho que não tem como não falar desse método. Aqui, todos os métodos, independente de quais eles sejam, a gente tem sempre uma primeira fase de aprendizagem que ela é feita offline, que a gente identifica as órbitas que a gente quer estabilizar, escolhe, né, e determina os parâmetros de controle, e depois tem a fase de controle, que é onde a gente faz, de fato, as perturbações. Isso aqui é interessante ser separado, porque na parte de controle, o nosso custo computacional ele é bem pequeno. Tá? A parte mais pesada está aqui na fase de aprendizagem. E aí, eu só queria, né, ressaltar, né, a questão da gente estar estabilizando uma órbita que é inerente ao comportamento do sistema, e por isso a gente gasta pouca energia. Né? Então, isso aqui, né, esses métodos clássicos aqui,
de controle de caos, né, eles só conseguem estabilizar órbitas que são órbitas periódicas instáveis. Se eu quiser estabilizar um comportamento ou outro aí, genérico qualquer, não consigo, tá? Mas a gente tem um trabalho que a gente aplicou um outro método, que não é um método específico de controle de caos, slide node, que a gente estabilizou órbitas periódicas instáveis, que são essas duas aqui, e uma órbita genérica, tá? Que não é uma órbita periódica instável, uma órbita qualquer que a gente impôs ao sistema. Então, olha só, se a gente compara, aqui a gente tem a órbita estabilizada e aqui embaixo o sinal de controle. Aqui, quando eu estou estabilizando uma órbita periódica instável, né, seja essa aqui de período 1, essa de período 4, olha o meu sinal de controle, muito pequeno, né? Agora, quando a gente for estabilizar essa órbita aqui, que é uma órbita genérica, né, bem parecida, inclusive, com essa órbita periódica instável, olha o sinal de controle. Então, muito maior, né? Então, para a gente estabilizar o caos, né, a gente controlar o caos, de fato, o caminho é o buscar, né, esses comportamentos, essas órbitas periódicas instáveis. Tá? Então, falando aqui do método OGY, ele foi o primeiro método proposto em 1990 por 3 autores, o Watt, Grebod e York. O Grebod, inclusive, é um brasileiro e hoje em dia ele está na Universidade de Aberdeen. Tá? Então, a ideia central desse método é o quê? Eu tenho que os pontos fixos dessa órbita que eu quero estabilizar, ela é do tipo sela, ou seja, ela tem uma direção estável e uma direção estável e uma direção instável. Né? Então, um ponto fixo instável, por exemplo, a gente pode pensar no pêndulo, não sei se vocês estão me vendo aí. Se eu tiver um pêndulo aqui, né, aqui embaixo eu tenho um ponto estável, se eu tiver dissipação de energia, né? E aqui em cima eu tenho um ponto instável, né, do tipo célula do pêndulo. Então, ele fica, se eu perturbar esse sistema, ele vai embora. Tá? Então, a ideia desse método, né, é fazer uma série de perturbações de forma que a trajetória do meu sistema vá sempre para se alinhe com a direção estável dessa célula. Tá? Esse método ele é feito a partir da linearização do sistema, então ele só vale na vizinhança do ponto de controle. Tá? Então, com isso, a gente só pode iniciar o controle quando o meu sistema entra na vizinhança do controle pela linearização, então ele só vai na vizinhança. Não vou me delongar muito aqui eu quis botar mais o método OGY para botar essa ideia, né, da gente ter que alinhar com a direção estável do sistema, que eu acho que dá essa visão bastante interessante. No caso do método OGY, a gente excita o sistema uma vez por período de forçamento, lembra lá da sessão de Poincaré? Então, a sessão de Poincaré vira uma sessão de controle, a gente perturba lá para alcançar a estabilização. E tem esse método semi-contínuo, que foi proposto, né, 2 anos depois, né, onde ele coloca sessões de controles intermediárias, e isso faz com que a gente consiga estabilizar muito mais órbitas mais instáveis, inclusive. Tá? Não vou aqui apresentar a formulação, tá? E aí a gente tem o método, o TDF e o ETDF, que é um método aí de realimentação com estados defasados estendidos, né, que é de fato que eu vou mostrar hoje aqui, os resultados vão ser desse método. Eu também não pretendo entrar aqui muito na formulação, tá? Mas assim, a ideia aqui é que eu tenho, né, o conjunto de equações diferenciais ordinárias que regem a dinâmica do meu sistema, e esse B de T é o sinal de controle. Nesse método, né, esse sinal de controle, né, eu vou ter o ganho, e o meu sinal de controle ele vai ser proporcional ao meu estado atual, então o x é meu vetor aí de variáveis de estado, e esse x de tal é um estado defasado. Então, eu pego meu estado atual, subtraio de um estado defasado e vejo a diferença. Quem vai ser esse estado defasado? É a periodicidade da órbita que eu quero estabilizar. Então, eu pego exatamente a periodicidade da órbita que eu quero estabilizar, comparo meu estado atual com essa defasagem. Se a órbita tem essa periodicidade, essa diferença deveria ser nula, né? Se eu quero estar nessa órbita. Se eu não estou, então ele vai fazer uma perturbação que é proporcional a essa diferença. Então, quanto mais longe eu estiver, né, maior vai ser minha perturbação, né, eu vou ficando perto, essa perturbação vai indo para zero. Esse aqui foi o primeiro método contínuo proposto, que foi proposto por Piragas em 1992. E depois a gente tem um outro método que foi proposto a partir dessa ideia inicial, né, e aqui agora, além de uma matriz K, né, de ganhos, a gente tem também um ganho R, e aqui a grande diferença é que ao invés de considerar só um estado defasado do meu sistema, eu considero vários estados defasados. Tá? Nos estudos que a gente fez, a gente sempre considera aí 3 estados defasados, a gente consegue uma resposta bem boa. Tá? Então, eu tenho que determinar esses ganhos de controle, tá? O R e o K, e aí, tendo o estado atual e estados defasados do meu sistema, a gente calcula esse B de T. E aí, como é que a gente calcula o R e o K? Aí a próxima aqui é em homenagem ao Lucival, né, Lucival? Então, a gente tem que usar o expoente de Lyapunov.
né? Então, como é que a gente faz, né? A gente calcula o expoente de LeApolnov para determinar esses ganhos. O que é o expoente de LeApolnov? Eu também não poderia, né, nessa visão ampla, né, não falar do que é o expoente de LeApolnov. Então, enquanto o mapa de Poincaré e o diagrama de bifurcação são ferramentas qualitativas, né, o expoente de LeApolnov é uma ferramenta quantitativa. Então, se eu quero falar, o meu comportamento ele é periódico, ele é caótico, ele é quase periódico, o expoente de LeApolnov vai falar isso para a gente. Ele vai quantificar o comportamento. De uma forma bem geral, né, o que o expoente de Lyapunov faz? Ele vê, né, se duas órbitas vizinhas elas estão divergindo ou convergindo. Então, se eu pensar no expoente de Lyapunov, não da órbita, que é o que a gente usa aqui, mas no sistema, né, o que eu faço? Eu tenho uma determinada trajetória, dou uma perturbação e quero ver o que acontece com essa perturbação. Essa perturbação pequena que eu faço, depois ela vai para zero ou ela aumenta, né, ela diverge. Então, né, o expoente, a evolução dessa perturbação, né, essa evolução ela vai ser dada por um exponencial E elevado ao expoente de Lyapunov t. Então, se o expoente de Lyapunov for negativo, essa perturbação, né, esse expoente está no argumento do exponencial, ele vai para zero. Se for positivo, ele vai aumentar. Então, se eu tenho um comportamento periódico no meu sistema, né, então, se eu tenho um comportamento periódico estável lá, pensando no pêndulo, dou uma perturbação, ele vai voltar. Essa minha perturbação ela vai sumir, ele vai voltar para aquela órbita. Tá? Então, o expoente vai ser negativo. Se for caótico, lembra, pequenas causas, grandes efeitos, sensibilidade às condições iniciais. O expoente vai ser positivo. Aqui, no caso da órbita, a gente faz uma coisa parecida, mas agora eu não calculo o expoente de Lyapunov da minha resposta, eu calculo da órbita. Então, se eu pego essa órbita, que agora vai ser a minha trajetória de referência, eu perturbo. Se o meu sistema volta para a órbita, então ele é negativo. Se não volta, ele é positivo. Então, eu posso ter um comportamento periódico com expoente positivo aqui, significando que esse comportamento não é estável. Então, a gente tem um atrator, a resposta caótica, identifica uma órbita que a gente quer estabilizar, que é essa, e calcula o expoente de Lyapunov para diferentes ganhos de controle. Inicialmente, ele é positivo, tá vendo? Porque minha órbita é instável, e aí ele vai ficando negativo. A gente tem aqui toda essa região negativa, são regiões de possibilidade de estabilização dessa órbita. Tá aí aqui um sinal, enfim, um controle dessa órbita, né? Então, eu inicio o controle, aqui eu tenho, né, o sinal no tempo, e aqui, né, a minha ação de controle. Tá, então é esse método que eu vou usar, né? Aí tem o cálculo dos peixes de Lyapunov, né? Como quando a gente tem esse, não vou entrar aqui, mas assim, quando a gente coloca a dependência de estados defasados, né? Ao invés de ter agora um conjunto de equações diferenciais ordinárias, a gente passa a ter equações DDEs, né? Delayed Differential Equations, né? Então, a gente tem que lidar um pouco diferente e traz uma complicação matemática aí um pouquinho maior para o cálculo dos peixes de Lyapunov. Tá? Então, agora eu vou mostrar o resultado aqui em dois sistemas, né? Então, aquilo ali era a base que eu precisava para explicar, né? Então, ter aí o mapa de Poincaré e o diagrama de bifurcação. E aí a gente tinha, né? Então, falando um pouco assim de como as coisas aconteceram, eu vinha trabalhando com controle há um tempo, né? Com aquele sistema pendular. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Aberdeen, né? Onde lá o pessoal tem um centro de dinâmica não linear, que é um pessoal bem forte, né? É liderado pelo professor Marian Wirtz-Gross, que é um dos ícones aí da dinâmica não linear atualmente. Né? E eles tinham um problema lá que era motivado pela Energy Harvest, que é a colheita de energia das ondas do mar. Então, basicamente, a ideia deles era converter, né, a energia mecânica das ondas do mar num comportamento aí rotativo do pêndulo, né, para acionar um gerador. Então, isso aí foi um problema, assim, um projeto que eles tinham bastante grande na época, né, inclusive eles têm uma patente depositada, e aí existem muitos estudos, assim, dedicados, né, a um pêndulo estado parametricamente, mas sempre mais voltado para comportamentos oscilatórios e não rotativos. Então, quando eu cheguei lá, a proposta, o que eles queriam, assim, olha só, a gente quer estabilizar esse pêndulo girando. E quando eu cheguei lá na primeira vez, eles não tinham ninguém de controle. Eu fui a primeira pessoa lá que trabalhou com alguma coisa de controle, que agregou alguma coisa nessa área de controle, né? Depois eles deslancharam em controle também, né? Mas a primeira vez que eu fui lá, eles ainda não tinham, né, ninguém trabalhando em controle. Eles construíram esse tanque lá, eu vou parar de falar aqui por causa do barulho, já falo. Acho que a imagem está bem ruim aqui, né? Mas enfim, eu já... não sei se está dando para ver, mas acho que deve estar dando para ver mais ou menos.
Então, era um tanque, né? E eles estavam avaliando esse comportamento. Então, tinha comportamento rotativo, oscilatório, comportamento caótico. E eles querem assim, ó, a gente quer um comportamento rotativo, tá? Então, quando eu cheguei lá, eles estavam trabalhando já com esse aparato experimental. Eles construíram um tanque, mas depois vieram, né, para um shaker, né? Enfim. E aí tinha as equações de movimento. E eu fiz esse primeiro trabalho, foi numérico, mas apesar de numérico, assim, ele era muito bem calibrado experimentalmente, esse modelo que eles tinham lá, quando eu cheguei, isso já tinha, né? E o que eu fiz? Eu comecei avaliando, né, investigando a dinâmica do sistema, né? Então, esse aqui é o pêndulo, né, está parametricamente aqui por um shaker, né, bem grande aí. Calma aí que eu não tô conseguindo passar aqui, travou, gente. Vocês estão me ouvindo aí? Tô te ouvindo, tô te vendo, tô vendo o seu mouse, tô vendo a tela parada, assim. Beleza. Foi. Massa. Então, como é que eu comecei? Comecei entendendo a dinâmica do sistema, né, Liam? Então, assim, diagrama de bifurcação, para eu entender o que está acontecendo, tá? Tem outras ferramentas mais que a gente aplicou, mas, assim, diagrama de bifurcação. Então, o que eu pego? Eu tenho aqui, o que é esse ponto aqui? É uma órbita periódica de período 1, lembra? O que significa fisicamente? O pêndulo está girando, tá? Então, esse ponto, meu pêndulo está girando. É o comportamento rotativo que eles queriam. Então, assim, eu vou começar nessa situação e agora eu tenho que evitar que esse comportamento perca estabilidade. Então, primeiro foi aumentando a amplitude de forçamento lá no shaker, né, aumentando a amplitude, né, e ver que aqui tem uma bifurcação, né, então aqui eu passo a ter um comportamento periódico de período 2, aqui eu ainda tenho, nessa parte aqui eu ainda tenho um comportamento rotativo, depois eu tenho mais bifurcações, entram aí numa região caótica, tá, aqui é o atrator caótico, né, enfim, tem isso aí. E aí eu também avaliei, né, a gente também avaliou, o que acontece quando a gente tem uma variação da frequência de forçamento. A gente aumentou e diminuiu a frequência de forçamento, sempre partindo do comportamento rotativo do pêndulo para ver o que acontecia, né? E aí, desculpa, agora que o meu clique parou de funcionar, mas enfim. O que a gente viu, né? Então aqui a gente já começa a ver uma coexistência de comportamentos possíveis, né? O que é essa coexistência? Eu tenho vários comportamentos estáveis que são possíveis. Então, se eu olho aqui para essa frequência aqui, em torno de 12 radianos por segundo, eu tenho 3 comportamentos distintos possíveis. Esse ponto aqui, preto aqui em cima, é isso aqui, que é o sistema, é o pêndulo rodando para um lado. Como esse sistema é simétrico, eu vou aparecer com esse, eu teria um ponto aqui embaixo também, que é esse aqui no espaço de fase, que é o pêndulo girando para o outro lado. E aqui no meio, né, que é o rosa, né, então um arco periódico de período 2, esse aqui, esse espaço de fase é o pêndulo fazendo isso aqui, ó. Ele está oscilando, não está girando, tá? Então, esses são os 3 comportamentos principais que a gente tinha, né? Claro, quando eu vou diminuindo aqui a frequência de excitação, eu entro numa região quase periódica, ou seja, essa órbita aqui, também nesse espaço de fase, ele passa agora a ficar mais grossa, né? Eu tenho um conjunto de linhas, e tem aqui minha seção de Poincaré, tá vendo? Esse rosa, agora que eu tenho um comportamento quase periódico, tá? Então, tudo bem. Então, agora aqui a gente tinha, então, uma visão da dinâmica do sistema, o que acontecia quando eu variava, aumentava a amplitude de forçamento, né, eu variava a frequência, e aí eu fui aplicar o controle para manter a estabilidade, né. Então, a gente pegou uma coisa importante que eu não falei, né, que toda vez que, assim, aqui eu tenho uma órbita periódica, eu tenho uma órbita estável, e quando eu tenho uma bifurcação, essa órbita que é estável, ela vira instável. Então, mesmo mesmo aqui, né, eu não tendo um comportamento caótico, eu tenho uma órbita periódica estável ali que eu consigo estabilizar, né? Então, o que a gente fez, né, calma aí, gente, que eu nem encrenquei aqui para as trocas aqui agora. A gente fez esse controle, né, e então a gente usou, né, as técnicas de controle de caos, no caso aquela proposta por Piranes, o TDF, né, para evitar a bifurcação. Então, esse preto é sem controle, né, então aqui que é essa região, que eu só tenho um zoom, né, e o rosa aqui é com controle com diferentes ganhos, né. Então, vê que para esse conjunto de ganhos aqui, né, a gente conseguiu manter o comportamento rotativo do pêndulo, que é esse ponto rosa, para toda essa faixa aí de excitação considerada, né, de amplitude de excitação. A gente fez a mesma coisa, né, fazendo agora, variando a frequência de forçamento, né, então a gente pegou como referência essa órbita aqui preta, foi diminuindo, e ligou o controle aqui. Como é que eu determino esse ganho no controlador? Tipo, direto 9. Pega a órbita de referência, calculo ela numa região que ela não é estável,
Então, inicialmente ela é positiva, né, o expoente é positivo, pega um valor aqui associado a um valor mínimo do expoente, um dos mínimos, e liguei o controle. Né? Então, a gente conseguiu, né, usando técnicas de controle de causa, evitar bifurcações e manter o comportamento rotativo do pêndulo. E por que o método de controle de causa é interessante nessa situação? Porque é uma aplicação de colheita de energia, então não faz sentido a gente gastar muita energia estabilizando, porque aí não faria sentido, né, a proposta, tá? E aí, né, depois, né, numa segunda oportunidade, eu voltei na Universidade de Aberdeen, né, e aí a gente conseguiu conduzir alguns estudos experimentais, né, agora eles já tinham um outro aparato experimental, eles já estavam começando a trabalhar com a parte de sincronização, tá, mas eu trabalhei com um pêndulo só, nessa época que eu tive lá, né, junto com a colaboração, né, de pessoas que tinham lá. Primeira coisa que eu fiz, caracterização dinâmica do sistema, diagrama de bifurcação, então aqui, né, estou diminuindo a amplitude de forçamento, tá, e aqui, esse ponto aqui, né, inicial, é o pêndulo girando, e ele vai perdendo a estabilidade, tá, então aqui é a sequência do que vai acontecendo, ó, primeiro eu tenho o pêndulo girando, um ponto, né, então o pêndulo está girando, o deslocamento dele vai aumentar indefinidamente, né, então o que eu vou fazer? O que a gente faz? Como 2π e 0 é a mesma coisa, 4π, enfim, a gente restringe nessa visualização de 0 a 2π, né, que fisicamente é a mesma coisa, porque senão a gente não consegue enxergar, né, com o ângulo aumentando indefinidamente. E aí, a gente vai vendo a evolução conforme vai diminuindo essa amplitude de excitação, né, até que tem uma hora que esse comportamento rotativo ele perde a estabilidade, né, e essa órbita aqui, né, é aquela órbita oscilatória, tá, do pêndulo. Então, o que a gente fez? Aplicou o controle da mesma forma que a gente tinha feito numericamente, a gente aplicou esse controle agora, né, experimentalmente, né, e aqui estão os resultados do controle, né, então o preto é sem controle, o rosa é com controle, aqui é o comportamento, né, o espaço de fase do sistema em todo esse período de controle, e aqui a ação de controle, que a gente vê que a ação de controle ele é bem pequena, né. Nesse caso, a gente começou a declaração de controle desde o início, onde a órbita ela já era estável, né? E nessa segunda situação aqui de baixo, a gente ligou o controle só aqui na frente, onde o comportamento já era quase periódico. Então, nota que no início a ação de controle é um pouco maior. Por quê? Porque a trajetória do meu sistema está um pouco mais longe da órbita que eu quero estabilizar, tá? E aí, né, o segundo, esse aqui, né, então esse sistema pendular que a gente estudou, né, e como último sistema aí, tá, a gente foi uma outra oportunidade que eu tive, né, também de interação com colaboradores internacionais, foi com o Daniel Inman, né, para quem é da área de vibrações conhece muito bem, tem vários livros, é um pesquisador, assim, excepcional, enfim. E aí, lá eles estavam trabalhando bastante com Energy Harvesting, que é colheita de energia também, mas usando materiais piezoelétricos. Então, o material piezoelétrico, basicamente, ele tem acoplamento eletromecânico e dois efeitos principais. Então, no efeito direto, né, a gente tem, se a gente deforma o material mecanicamente, ele produz, né, um deslocamento elétrico, e no inverso ao contrário, se eu aplico um campo elétrico, né, ele deforma mecanicamente. Então, a gente consegue fazer tanto, usar esse material piezoelétrico como sensor, como atuador, né, e também aí com Energy Harvesting, né, então, onde situações que a gente tem vibração mecânica, né, a gente pode pegar essa deformação mecânica e transformar em energia elétrica e guardar, fazer alguma coisa, né, com essa energia elétrica, com essa potência elétrica aí. Então, quando eu cheguei lá, né, o que eles tinham? Eles estavam estudando esse problema aqui, né, onde a ideia era que eles tinham uma viga com material piezoelétrico e sujeito a uma situação aleatória, tá? E eles queriam responder, eles queriam saber, assim, qual é a melhor configuração que a gente pode ter para ter a maior colheita de energia possível, considerando uma estação puramente aleatória, né? E uma outra motivação também, né, era a questão de fazer o uso combinado de material piezoelétrico, né, simultaneamente como atuador e controle, né? Então, usar ele para controlar, né, desculpa, eu falei atuador e controle, enfim, para controlar e para colheita de energia ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tinha essas duas motivações. Então, a gente começou primeiro, né, caracterizando aí esse sistema. Então, aí tinha um aparato experimental lá no laboratório, né, que basicamente era uma viga aí
com material piezoelétrico biestável. Então, os trabalhos na literatura, isso aí já é bem estabelecido, né, que para colheita de energia, a melhor configuração que a gente tem é biestável, né, que traz órbitas de deslocamento de amplitudes maiores, né, porque como a gente quer a maior deformação mecânica possível para ter mais energia elétrica, tá? Então, foi esse sistema lá que eu comecei a estudar. E aí, a gente começou, primeiro, a gente estava mais focado aí, né, na melhor configuração para ter mais energia, então a gente considerou o sistema forçado aleatoriamente apenas, que foi a primeira proposta lá. Depois a gente começou a juntar isso com aleatório e harmônico, né? Enfim, e aí tem alguns trabalhos aí que a gente conseguiu publicar, tem até o Felipe que está aqui também, né, que fez um ciclo de PIBIC nesse tema. E aí a gente foi vendo, né, cada comportamento dinâmico, qual a potência elétrica que a gente tinha, né, gerada para cada comportamento dinâmico, buscando qual a melhor configuração, de que forma uma estação aleatória combinada com uma harmônica influencia no comportamento dinâmico. A gente fez, né, também tive um aluno de mestrado, o Thiago, que hoje em dia está no doutorado também, estudou isso aí, né, a gente publicou um artigo relacionado a isso. E a gente fez teve um aluno meu de doutorado que trabalhou, né, nessa mesma ideia, nesse mesmo sistema, fazendo então a ideia de colheita de energia e controle ao mesmo tempo. Aí, então, a gente tinha um comportamento caótico que tinha uma amplitude muito maior do que essa aqui, e a gente escolheu assim, a gente tem alguns resultados, mas enfim, eu peguei esse aqui, que era uma órbita periódica estável com uma amplitude pequena, né? Ou seja, se a gente quiser assim, estou com um comportamento caótico que, enfim, tem uma amplitude muito grande, né? E aí eu quero reduzir essa amplitude e botei nesse comportamento. E aí, um resultado muito interessante que a gente obteve, embora esse modelo seja um modelo simplificado, em que a parte elétrica, né, do circuito é um modelo simplificado, a gente viu que a gente consegue, com a energia que a gente consegue obter do material piezoelétrico, tá? Com o Energy Harvesting, essa energia é suficiente para a gente estabilizar o sistema. Então, o controle necessário para estabilizar essa órbita é menor do que a energia que a gente precisa, a potência que a gente precisa para estabilizar essa órbita é menor que a energia que a gente consegue do Energy Harvesting, né? Então, isso aqui é bastante interessante, né, nessa ideia de ter um atuador aí autossuficiente, né? Também tem muitos trabalhos aí na linha de não ter um atuador autossuficiente, mas um sensor, né, autossuficiente do ponto de vista energético, né? Então, o pessoal da Embraer, né, eu lembro que a gente tinha um projeto, o INCT, de Estruturas Inteligentes de Engenharia, enfim, que o pessoal da Embraer participou, e eles tinham muito interesse nessa parte, né, do desenvolvimento de sensores autossuficientes do ponto de vista energético, né, então usando material piezoelétrico para essa finalidade. E aqui a gente combinou essas duas questões, né, do controle e do Energy Harvesting ao mesmo tempo. Bom, gente, eu acho que termino por aqui, acho que eu falei bastante, acho que eu falei até rápido, porque a apresentação estava muito grande, tá? Cheguei, acho que quase 50 minutos só aqui correndo. E aí, só os agradecimentos finais eu não fiz aqui, né? Mas, enfim, queria agradecer, então, sempre, assim, CNPq e a CAPES, né? Então, desde que eu estou na UNB, eu tenho tido o apoio do CNPq, né, nos projetos universais, enfim, a CAPES aí, né, no fomento da pós-graduação, todos os colaboradores, né, internacionais, enfim, também no contexto nacional, e os alunos, né, que tem alguns alunos que estão aqui, tem alguns ex-alunos que estão aqui, inclusive, também, acho que a Poliana está aí, não cheguei a abordar, né, o trabalho dela, enfim, não é da parte de dinâmica não linear. Isso aqui é uma das coisas que a gente faz aí no contexto do grupo de dinâmica de sistemas, né, tem diversas outras atuações. É isso, Rafael, eu te devolvo a palavra aí, vamos ver se tem, deixa eu tirar aqui, que agora eu não estou vendo ninguém, beleza, voltei a ver. Aline, muito obrigado, assim, pela apresentação, eu super entendo essa questão de você, tipo, ter muita coisa para falar em tempo, eu senti que na minha eu falei tão rápido também, eu acabei, assim, tipo, tão acelerado, sabe, tipo, minha apresentação, porque é muito tema, é muito assunto em pouco tempo, né, ainda mais nesse tipo de apresentação, de dar panoramas gerais, assim, acaba que você tem muita coisa para falar, enfim. Você quer dar uma pausa de uns 5 minutinhos para beber uma água, levantar? Não. Tá bem? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, massa. Eu falo rápido mesmo, vamos lá. É que é muita coisa para dar esse panorama geral, né, assim, eu não consigo chegar lá na frente sem dar
pelo menos uma pincelada no início. Espero que tenha dado aí para o pessoal seguir aí. Não, com certeza, assim, eu adorei assim, a sua apresentação, né? Achei muito maneiro. Assim, eu mesmo tenho várias perguntas, mas assim, o que eu vou fazer? O pessoal já começou a mandar pergunta, né, aqui na lista, e assim, enquanto a gente começa a parte das perguntas, quem quiser já ir colocando mais perguntas também, fique à vontade. Eu queria começar fazendo uma pergunta, eu mesmo, assim, porque eu estou curioso, assim, antes de ler o do pessoal, né? Eu achei muito legal, assim, quando você mostrou aquela diferença do diagrama de bifurcação, do mapa, do espaço de fase cheio de informação, e quando você restringe as informações para ir para o mapa de Poincaré, como você enxerga, né, aquela beleza escondida no meio daquele excesso de informação. Eu reflito muito, né, sobre a questão da beleza como esse momento em que você encontra a ordem no caos. Assim. Você percebe uma ordem ali no caos, aparentemente aquilo te capta, né? Eu tenho uma história para contar. Eu estava esses dias aqui em casa e meu muro caiu, assim, na chuva. Choveu muito, 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 muito. E a minha serra caiu. Foi bem no começo da pandemia, né? Aí eu acordei, assim, o muro tinha caído. Eu falei, nossa senhora, vou ter que arrumar, sei lá, gente para consertar isso daqui, pandemia. Fiquei naquela ansiedade e tal. E aí uma hora, assim, no fim do dia, eu estava na rede olhando para aquele muro caído e estava chovendo. E me pareceu tão bonita a cena, naquele ângulo, assim, sabe? Tipo, tinha umas flores e tal. E eu achei aquilo bonito. E aí aquela minha ansiedade foi embora. Eu encontrei a ordem no caos. Assim, foi o que eu entendi ali naquele momento, sabe? E fiquei pensando muito sobre isso, assim, porque a gente, assim, até pensando em termos de entropia, de caos e de ordem, assim, um excesso de informação, ele às vezes leva a gente a não perceber essa beleza oculta, né, que está escondida no meio daquele excesso de informação. Então, quando você define uma periodicidade para botar um ponto do espaço de fase e construir os mapas de Poincaré, você vê essa beleza. Inclusive, parece muito esse movimento de um fluido, né? Esses mapas de Poincaré, assim, tem essa coisa que lembra, assim. Existe algum álbum de fotografias, assim, do caos, assim, tipo um livro só com imagens de mapas de Poincaré, para que a gente ficar vendo ali, sabe se isso existe? Acho que só disso não tem, não. Tem umas figuras bem bonitas também nos fractais, né? Que também tem a ver aí com a parte não linear. E os fractais têm umas formas também muito bonitas, né? Mas, assim, livro só disso, não. Mas conheço até alguns quadros, assim, de arte que se baseiam nisso aí. Realmente tem uma coisa fluida, né? E o que você falou, de fato, é interessante, né? Que, assim, você tem muita informação, você fica perdido ali, né? Aquilo ali te dá uma inquietude, né? Mas aí quando você começa a ver da forma certa, né? A informação, ela começa a vir, né? Por isso que a gente fala, né? Que o caos tem essa ordem escondida. Né? E uma beleza muito grande também, né? Escondida aí dentro do caos. Agora, essas informações assim qualitativas dos mapas de Poincaré, assim, quando você olha, por exemplo, um mapa e você vê essa fluidez e tal, você tem acho que isso aqui é caos, mas você não está quantificando ali. É só uma pista de que um formato, né, mais ou menos fluido naquele mapa, ele te dá uma pista de que pode ser caótico. Se você olha dois mapas, eles são diferentes, mas ambos são fluidos, o que você pode falar entre eles? Nada, assim? Não, nada. Na verdade, assim, esses até os mapas aí que eu apresentei, eles são bem característicos. A gente tem mapas, assim, que não vão ter essa estrutura lamelar e também são caóticos, né? Entendi. Então, não é por isso que é o indicativo. Esses aqui, realmente, eles são muito, né? Então, quando você olha, ele já dá, assim, a gente não pode afirmar, mas, assim, né, realmente já indica muito comportamento caótico. Agora, isso aí, a gente pode ter outros atratores, né, que eles não sejam tão característicos, assim, né? Não tem essa estrutura, assim, tão característica lamilar. Você tinha que escrever um livro só de álbum de fotografias do caos, assim, né? Porque isso tem um apelo, assim, para as pessoas que têm esse interesse. Bom, eu vou começar a ler, então, aqui algumas perguntas que o pessoal mandou no chat. Enquanto isso, pessoal, fiquem à vontade para mandar pergunta, né, para se manifestar. O Felipe, ele pergunta, assim, né, ele parabeniza pela palestra e comenta uma coisa que eu achei bem interessante, né? Se pequenas causas geram grandes efeitos em sistemas não lineares, como que você descobre o valor exato da perturbação que você tem que inserir para manter o sistema nas órbitas periódicas instáveis e controlar esse caos? Então, a perturbação, né, que a gente tem que impor ao sistema para alcançar a estabilização vai vir das leis de controle, né? Então, no caso do método do
TDF, né, ele vai ser um valor vai ser proporcional, basicamente, à diferença de onde eu estou e onde eu queria estar, né? E no caso do método OGY, né, que é a ideia, a perturbação, ela é calculada de forma que eu consiga alinhar com a direção estável, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, né, por exemplo, no método OGY, né, eu tenho aqui, vamos supor que esse aqui é o ponto que eu quero estabilizar, né, e o meu sistema está aqui. E aí, o meu controlador, quando ele atua, eu não sei qual é a direção que ele atua, não sei, ele pode vir para cá, ele pode vir aqui, né, aí a gente estima isso também, a gente calcula, a gente tem uma matriz de sensibilidade que avalia, assim, quando eu perturbo o meu parâmetro de controle, o que acontece com esse meu sistema, né, para onde ele vai, qual direção que ele vai ir. Então, eu vejo onde eu estou, aonde eu quero ir, onde é que eu quero ir? Eu quero ir para essa linha aqui, né? Para essa direção estável. E aí, ele, a partir da jacobiana do sistema, da matriz de sensibilidade, ele vê qual é o tamanho da perturbação que eu preciso ter para eu fazer esse movimento. Então, ele vir daqui, né, onde ele estava, para cá. Né? Se eu fizer uma perturbação muito pequena, ele não vai chegar. Se eu fizer uma perturbação muito grande, ele vai passar. Tá? Então, isso aí vem da aplicação dos métodos de controle, né, que eu não mostrei aqui, desse aqui eu não mostrei, no outro eu mostrei de forma rápida. Né? Então, tem todo um cálculo aí por trás. Né? A gente estima a jacobiana, então, que fala como é que o meu sistema evolui, né, sem ação de controle, né, assim, da vizinhança da órbita que a gente quer estabilizar, como é que esse parâmetro de controle, como é que é a sensibilidade desse parâmetro de controle, e aí a gente faz o cálculo, né, então, assim, a gente tem a formulação aqui, né, para então atingir, aí a gente calcula esse delta P, que é, né, a ação de controle que a gente precisa impor ao sistema, tá? Não sei se eu respondi, mas é isso aí, enfim, quem vai falar atuação é a lei de controle. E uma pergunta, esses cálculos, eles são computacionalmente caros, assim? Não, o que eu diria assim, no caso do método OGY, né, o problema é que a gente precisa, a gente faz todo ele a partir de séries temporais. Então, mesmo a gente conhecendo a equação do movimento, a gente pode fazer o quê? A gente gera séries temporais e identifica isso a partir das séries. Ou seja, a gente consegue fazer isso do ponto de vista experimental. O problema é que a gente precisa de um pouco de informação, assim, então a gente gasta um tempo, né, para ter essas informações. Então, a gente precisa de um período sem ação de controle para estimar jacobiano, e depois a gente precisa de um período em que a gente faz algumas perturbações no sistema para avaliar o vetor sensibilidade da atuação do controlador. Eu não diria que não é caro computacionalmente, o problema é que a gente precisa de um volume de informação considerável para estimar essas quantidades. Né? Mas o que é interessante no caso do método OGY é que a gente faz isso tudo, a gente pode fazer a partir de séries temporais, então a gente pode pegar um sistema, né, um sistema real e fazer medições. No caso do TDF, né, que é o método contínuo, que foi, no caso, que eu apliquei para esses dois sistemas, ele veio do cálculo de Pedilhaco 9. Né? Então, a gente precisa conhecer a equação de governo. Então, isso é uma limitação. Né? É um método muito robusto, né, muito robusto, assim, mas, assim, para a gente identificar o parâmetro de controle, né, de uma forma confiável, assim, a gente precisa realmente conhecer as equações de governo do sistema. Então, é uma limitação aí desse método, né, porque se a gente tiver um sistema, né, físico aí, qualquer que a gente não tenha o modelo, a gente fica limitado aí para determinar esses parâmetros. Mas não é, computacionalmente, não é caro, né, mas essa questão de eu precisar de um volume de informação. Mas esse volume de informação, ele é grande porque a taxa de amostragem tem que ser alta, porque tem que ter um long time mesmo, assim. Tem que ter, porque o que acontece? Como a formulação ela é feita no sistema linearizado, eu preciso sempre esperar o meu sistema passar na vizinhança da órbita que eu quero estabilizar para calcular as quantidades. Então, eu preciso esperar, não adianta eu ter uma taxa grande. Só vale para mim assim, ó, meu sistema passou no ponto, na vizinhança, eu monitoro o futuro. Então, é o tempo, porque eu preciso esperar o sistema passar revisitar várias vezes essa órbita periódica estável que eu quero visitar. Não preciso ter uma taxa muito grande, não, tá, de amostragem. Tá entendido.
Massa, tava pensando em termos das minhas simulações computacionais para te dar para você me ajudar com os problemas. Por isso que eu perguntei. Assim. Não. Tá. O Inácio pergunta assim, professora, a senhora sabe me dizer se seria esse método de controle de causa usado para estabilizar aeronaves do tipo caça, que são naturalmente instáveis, mas contam com microajustes de um controlador para gerar estabilidade? Essa pergunta aí foi complexa. Eu acredito que não. A Poliana está aí? Vamos lá, Poliana. E, e, tem Poliana, e tem um colega meu bem dessa área mesmo, trabalha com aerodinâmica, e ele usa controle, mas o caso dele é para diminuir barulho, ruído, assim, ele coloca, tipo, ele fica soprando ar, assim, periodicamente na asa do avião, porque é uma excitação que ele impõe para interagir com os vórtices que se formam em torno da asa, para diminuir barulho, assim, diminuir descolamento e tal. Mas acho que é outro contexto, assim. eu acho que nesse caso não são métodos de controle de caos, não. Tá? Tem outros métodos que o pessoal usa, eu acho que não estão. Até porque eu acho que tem tem um componente aleatório, né? Eu acho que o sistema enfim, eu não sei até que ponto se caos. existe caos, né? Eu acho que são outros métodos de controle que são utilizados. Que é uma grande confusão, né? Achar que aleatório é caos. Sim, assim, tem uma grande confusão. E é muito diferente. E é filosoficamente muito interessante essa discussão, eu acho. Sim, também. Tem gente que fala que o aleatório, na verdade, é assim, a sua incapacidade de conhecer, né, o sistema. Né? Mas, enfim, é uma questão filosófica e ampla. Mas assim, existe muita confusão, de fato. É uma coisa que a gente começou até a estudar, né, com o Adriano, ele usa do GDS, né, do Grupo de Dinâmica de Sistemas, ele estuda muito essa parte aí, né, da parte estocástica, né, e a gente começou a meio que juntar as coisas, porque tem muita ferramenta que ela foi desenvolvida para o mundo determinístico, né, e quando a gente começa a introduzir aleatoriedades, então a gente também está fazendo algumas coisas juntas, né, para ver até que ponto as ferramentas, elas conseguem, né, ir do determinismo para o não determinístico, do determinístico não determinístico. Isso é interessante. É muito interessante essa área. Que massa. Bom, o Felipe pergunta, você acha que materiais piezoelétricos são plausíveis de serem usados em implantes médicos no futuro próximo? Então, eu não tenho muito... eu não sei como é que é a biocompatibilidade dos materiais piezoelétricos, né? Então, por exemplo, com materiais com líquidos com memória de forma, por exemplo, que é um material que a gente trabalha também, a gente tem uma biocompatibilidade muito boa, né? Então, eu sei que, enfim, essa já tem até, né, já tem uso, assim, e tal. Agora, com material piezoelétrico, eu nunca vi essa questão da biocompatibilidade, assim, eu não sei como é que o pessoal lida, eu não sei se existe, pode ser que já exista alguma coisa, mas, de fato, de piezoelétrico eu nunca li a respeito, né? De ligas com memória de forma, sim, bastante coisa, né? Mas material piezoelétrico, não, assim, mas, enfim, realmente não, pode ser que exista já. Né? Maravilha, Aline. Eu vou aqui colocar uma pergunta do Inácio que tem a ver com o que a gente estava discutindo antes, né? Professor, explica um pouco a diferença de aleatoriedade e caos. Como você entende isso, Aline? Então, muito interessante. Muito interessante, né? Como o Rafael falou, é uma questão bastante filosófica, né? Mas, assim, eu acho que, assim, uma característica central, assim, do determinístico e não determinístico, né? Então, o comportamento caótico, né, ele é uma resposta de um sistema determinístico, ou seja, a gente tem um sistema físico que a gente conhece todas as leis do governo, né? Então, a gente pode pensar lá na dinâmica, né, de três corpos, né, do campo gravitacional, enfim, a gente conhece, né? A gente conhece as equações, a gente conhece todos os parâmetros, a gente sabe tudo, mas mesmo assim a gente vai ter um comportamento imprevisível, porque a gente sempre vai ter uma limitação do conhecimento do estado do sistema, né? Então a gente sempre vai inserir, a gente tem uma limitação de conhecimento. Então, se a gente for botar isso em números, a gente tem um número lá decimal que de alguma hora ele vai ser truncado, né? Então, essa limitação que a gente tem no conhecimento, né, faz com que isso aí seja uma perturbação, se for do ponto de vista numérico, e aí a gente não consegue fazer essa previsão, né? E se for do ponto de vista, né, se a gente pensar no sistema físico, a gente sempre vai ter perturbações por menores que elas sejam, né? Então, como a gente tem essa característica da grande sensibilidade a essas pequenas perturbações, mesmo a gente conhecendo, né, todas as leis de governo, conhecendo
todos os parâmetros, essas pequenas perturbações, esses pequenos desconhecimentos em condições iniciais fazem com que a gente não tenha nenhuma previsibilidade, né, em longo prazo do sistema, né? No caso do sistema no aleatório, né, já é um sistema não determinístico, né? Então, a gente, enfim, a gente pode pensar numa estação que tem um perfil determinístico, né, que tem uma distribuição de probabilidade, um parâmetro que a gente não conhece, né, ele vai variando com o tempo, ou um parâmetro do sistema, ou uma situação externa, né, então é alguma coisa que a gente não conhece e assume uma distribuição ali, né, de probabilidade para aquela quantidade. Né? Não sei se o Rafael quer complementar, a gente tem o Yuri aí também, que pode complementar bem. Tentei falar de uma forma assim mais geral, né? Eu achei muito legal a sua resposta, assim, Aline, porque a gente tem essa ideia de pensar em causa, assim, né, como o oposto da ordem. A ordem é aquela coisa que cada coisa está no seu lugar, como se estivesse fora de lugar o caos. E quando no fundo tem a ver mais com a questão a gente conhece o sistema, a gente sabe calcular, a gente sabe as equações que descrevem aquele fenômeno, a gente sabe tudo. Só que ele é muito sensível, então ele é muito difícil de prever, assim. Então, daqui a um tempão pode ser que mude muito uma tendência que ele vinha aqui apresentando e tal, mas a gente sabe, a gente calcula, a gente estima, né? O aleatório, eu acho que é isso que você falou mesmo, né? É muito comum, assim, de coisas que antigamente eram consideradas aleatórias não são mais, porque agora a gente sabe um pouco mais, né, daquela causa, assim. Eu achei muito legal. O Yuri tá aqui, não tá, da matemática também? Tá, por isso que eu citei ele aí, porque aí... Tô aqui. O pessoal vem, a gente chama, né? E é um cara que manja também bastante, né, tipo, de análise de estabilidade, causa. Não, não, mas o que a Aline falou aí tá corretíssimo, foi ótimo, perfeito. É massa que a gente fica chamando as pessoas para vir, mesmo quando elas não querem se manter não quer, da próxima manifeste. Mas depois eu tenho uma pergunta para a Aline, Rafael. Siga aí, depois eu quero fazer uma pergunta. Tá ótimo. Então, antes de passar... No meu caso, assim, uma diferença bem importante, né? Porque se você tem uma coisa, se o comportamento for aleatório, eu não posso aplicar nada disso que eu mostrei, né? Então, assim, a gente perde muito no meu, assim, né? Como eu trabalho com essa parte, mas eu acho que quando a gente bota aleatório, a gente perde muito aqui, né? Dessa riqueza de comportamentos, dessas possibilidades, né? E outra coisa que é mais louca ainda, mesmo o aleatório, em algum nível, assim, pelo menos, sei lá, eu trabalho com fluido magnético, então tem um componente que é aleatório, que são as colisões das moléculas do líquido base. A gente simula isso gerando números randômicos, assim. Então, você simula uma coisa que em um nível tem um grau de aleatoriedade. E também existem métricas para você quantificar, né, essas propriedades, mesmo em contextos aleatórios, assim. Assim, e às vezes também é um desafio que eu acho que tem também, é quando você trabalha em sistemas reais, né, você tem as séries, assim, como é que você sabe se aquilo ali, né, qual é o grau de determinismo, de não determinismo que você tem, né? Então, assim, tem também ferramentas para avaliar, enfim, os predictive models, tem algumas coisas, né? Mas, assim, também isso é interessante, né, de avaliar o que é, né? Assim, às vezes é difícil também identificar, né? Aí, quando você vai aplicando as ferramentas, você vai clareando, né? Sim. Você vai caminhando rumo ao conhecido, tentando conhecer alguma coisa, né? O Nicolas pergunta, se alguém trabalhar com 2 métodos de controle de caos, daria para fazer um terceiro, um novo método, uma nova abordagem? O que será que ele quis dizer com isso? Assim? Não sei se eu entendi a pergunta. Você entendeu? Combinar métodos. Talvez. Fazer uma... enfim, eu acho assim, como essa área, né, uma área consideravelmente nova, né, eu acho que ela ainda tem muito espaço, né? Então, por exemplo, ao longo do meu doutorado, a gente propôs um método novo, baseado no método OGY, né? Então, eu acho que existe espaço, não sei se combinando 2 métodos que já existem, né? Mas vendo as limitações de cada um dos métodos, né? Eu acho que ainda existe espaço para evoluir, sim. Até o método que eu falei, né? Do método ETDF, né? Que é o método contínuo, a gente precisa calcular o expoente de Lyapunov, ou seja, a gente precisa conhecer as equações do governo. Então, assim, eu acho que uma contribuição interessante seria propor formas de identificar os ganhos do controlador sem conhecer, né, essas equações de governo, né, de repente a partir de sets temporais. Então, eu acho que assim, ainda existe, né, um espaço bom, assim, ainda existe um espaço aí para atuação. Como em qualquer área, na verdade, né, a gente sempre vai ter contribuições, né,
eu acho que não combinando, né, método discreto e contínuo, dois prontos, assim, mas eu acho que adaptações, assim, realmente elas ainda podem ser propostas, sim, igual a gente propôs aí, uma modificação que teve um desempenho bacana, assim. Então, assim, o desenvolvimento de novas métricas para avaliar o nível de caos do sistema e de novas ferramentas para atuar ainda é a área de inovação assim, científica na área. Assim. Sim, e eu acho que principalmente essa parte aí que mistura o que é determinístico do não determinístico, é uma coisa assim que a gente começou a trabalhar no GDS, né? Comecei primeiro com o Adriano, a gente até orientou o trabalho do Tiago, né? É até que ponto a gente consegue aplicar cada uma das métricas, né? E assim, quando a gente começa, que nem você falou no seu problema, você tem um grau de aleatoriedade, mas você tem uma parcela determinística, então assim, esse sistema como um todo, né? Eu encaro ele como um sistema determinístico ou não? O que é predominante? Então eu acho que essa fronteira de juntar, né? Porque eu acho que assim, o estudo moderno do caos, né? Como eu mostrei ali, apesar da apresentação estar grande, eu fiz questão de manter esse histórico, né? Ele é muito recente, né? Vem no final do século XX. Então, agora eu vejo que o pessoal está mais combinando, né? Então, o caos começou, a aleatoriedade, e agora tem muita coisa juntando. Tem uns trabalhos novos, assim, nessa junção da dinâmica, juntando a questão do caos com o aleatório, bem interessante, assim, que é uma área que a gente começou a mexer, né? E que eu acho que tem bastante coisa que pode ser proposta ainda, né? Pegando, assim, até que ponto eu estou no determinismo, até que ponto eu não estou, até que ponto eu consigo usar qual ferramenta. Não, e sabe que você falou uma coisa muito interessante, assim, você pode ter um sistema que tem, assim, alguma excitação, algum componente, algum grau ali de não determinismo, de aleatoriedade, mas ele pode gerar uma resposta macroscópica que é determinística, assim, às vezes. Sim. Tipo, isso acontece na minha linha, assim, a gente tem eu resolvo uma equação diferencial estocástica, uma equação de Langevin, que a gente chama. Tem um termo lá que é aleatório, mas, assim, as propriedades médias do sistema, que tem muitos corpos, elas têm comportamentos monotônicos, contínuos, suaves, né? E tem um componente que na modelagem do fenômeno é aleatória. Né? Então, existem fenômenos físicos que têm as interseções, assim, de possibilidades, né? De termos determinísticos, termos aleatórios que se mesclam, assim, muito interessante, assim. A gente tem mais perguntas, não para de ter pergunta, Aline, então já era, vai ter que responder um monte de gente aqui perguntando coisas. Vamos lá, o Abraão pergunta do expoente de Lyapunov, tá ligado à estabilidade do sistema caótico. Esse conceito vem da análise de controle ótimo ou não possui nenhuma relação? Não, o expoente de Lyapunov, né? Eu perguntei, o expoente de Lyapunov, ele não vem das das técnicas de controle, não, né? Tem, enfim, critérios de Lyapunov, né, na parte de controle, mas assim, a parte de expoente de Lyapunov, né, a gente caracteriza a dinâmica do sistema, deixa eu ler direito, mas não vem da parte de controle ótimo, não. É usado também, né, estabilidade de Lyapunov em controle também, mas no caso do expoente de Lyapunov, não, o expoente de Lyapunov, ele mede essa questão da divergência, né, ou convergência de perturbações que a gente faz, né? Então, ele é uma forma de quantificar o comportamento dessa questão de pequenas causas, de uns efeitos ou não, né? Para a gente saber se esse comportamento ele está convergindo para a trajetória de referência, se está divergindo, ou seja, se o comportamento é periódico, se ele é caótico. Tá? Então, no caso do expoente de Lyapunov, né, uma ferramenta de quantificação do tipo de comportamento. Que é usada para controle de causa, assim, naquela que você mostrou lá. Porque aí o expoente de Lyapunov ali, ele é só uma forma de ver quando, no caso, ele é uma forma de ver quando a minha órbita vai ser estabilizada. Então, na verdade, assim, o meu controle ele vai mudando o sistema e eu vou mensurando essa mudança pelo expoente de Lyapunov. Então, eu vejo assim, olha, quando o meu expoente de Lyapunov, eu vou botando o ganho lá de controle, eu vou mudando. Quando esse expoente fica negativo, então eu consigo estabilizar a órbita. Tá? Agora, tem também, né, outros controladores não lineares, que são a formulação usa a estabilidade de Lyapunov, que já é outra coisa. Tá? Então, não sei se a pergunta ali tem alguma relação. Né? Então, o que a gente usa aqui em controle de caos, de expoente de Lyapunov, até para identificar o parâmetro de controle, está relacionado mais na
na caracterização, né, da quantificação do comportamento do sistema. Maravilha! Depois que eu li, porque se utiliza as equações de Lyapunov em controle ótimo. Sim, então foi isso, é porque eu não tinha lido até o final, mas são coisas distintas, tá? São coisas diferentes. Maravilha. O Gilberto de Souza, que eu acho que foi meu aluno, lembro desse nome, pergunta o que seria um movimento quase periódico. O movimento quase periódico Então, assim, o movimento quase periódico no espaço de fase ele vai ser uma curva fechada, mas a periodicidade dele não se a gente pensar no sistema forçado harmonicamente, né, a periodicidade dele não é a periodicidade do forçamento, né? Então, o que acontece? Não é igual à periodicidade do forçamento. Então, se eu pegar aqui, deixa eu pegar um gráfico aqui. Né, aqui, ó. Então, por exemplo, essa órbita aqui, tá dando para ver aí, que agora eu não tô vendo. Tá, essa órbita aqui é uma órbita periódica. Então, assim, eu tenho esse padrão, né, e quando eu faço o mapa de Poincaré, eu tenho um ponto. Né? Se fosse um comportamento quase periódico, o que ia acontecer? O meu mapa de Poincaré não seria um ponto, ele seria um conjunto de pontos que fecharia aqui. Tá? Então, o comportamento quase periódico, quando na seção de Poincaré, né, em geral, ela fica como uma curva fechada. E o que eu tenho experiência do comportamento quase periódico, eu tenho um pouco de implicância com o comportamento quase periódico, porque eu acho que ele dificulta demais, pelo menos as experiências que eu tive, ele dificulta demais o controle do sistema. É mais fácil você controlar o caos do que sair do comportamento quase periódico. Pelo menos na experiência assim, que eu tive, né? Então, basicamente, assim, e aí, esse caso que eu mostrei seria uma das situações, né, mas o que a gente vê no comportamento quase periódico, né, é que quando a gente faz o mapa de Poincaré, a gente vai ter, né, geral, uma curva fechada, né, então, a periodicidade, é como se a periodicidade do sistema, né, ela não fosse que meio que não é um inteiro aí, um múltiplo inteiro, um submúltiplo da frequência de forçamento. Assim, e como é que fica a cara desses comportamentos quase periódicos na série temporal original, assim, no mapa de Poincaré é uma curva fechada, assim, tem uma característica? Não, às vezes vai ser uma órbita fechada igual um comportamento periódico. Então, às vezes a gente olha um espaço de fase, a gente não sabe se ele é periódico ou quase periódico, e às vezes a gente olha um espaço de fase também que pode aparentar até um pouco caótico, assim, meio cheio, mas quando a gente faz, a gente vê, né, o mapa de Poincaré, a gente vê aquela curva fechada, né, a característica, assim, né, um ponto característico aí do comportamento quase periódico, a gente tem uma curva fechada no mapa de Poincaré. Aí no espaço de fase pode variar um pouco, assim, ele pode se parecer muito com um comportamento periódico, por exemplo. Tá? O ECG, né, um trabalho que a gente estuda aí, né, da dinâmica cardíaca, né, então, assim, é de reproduzir o sinal do ECG. Então, o ECG normal, ele é quase periódico, inclusive. Né? E aí, enfim, tem alguns sistemas que tem esse comportamento quase periódico. Maravilha, sim. Yureba, você gostaria de fazer sua pergunta agora, irmão? Pode ser. Manda bala. Obrigado, Rafael. Obrigado, Aline, pela excelente palestra, sensacional. Muito bom ouvir você dominando o tema aí, falando muito bem com propriedade das coisas, estimulando principalmente os alunos aí. Eu acho isso sensacional. Parabéns. Obrigado. Minha pergunta é uma pergunta mais filosófica, não é? Filosófica, assim, que eu acho que não é muito de aplicação. Quando você fala dos diversos tipos de controle do caos, não é? Eu entendo que você deve estar falando de sistemas dissipativos, não é? Caos gerados em sistemas dissipativos, que tem um atrito, alguma fonte de dissipação de energia. Esses métodos também se aplicariam a um sistema hamiltoniano, em que a energia se conservasse, ou seja, não dissipativos? E se sim, como é que seria o controle? Ele de alguma forma adicionaria a energia ao sistema? Existe um método que agiria melhor do que o outro? Então, Yuri, tem a questão da dissipação pela questão do tipo de ponto, né? Mas eu assim, em princípio, não tem nenhuma limitação assim, de aplicação. Tá? Eu estou pensando aqui,
mas eu acho que os dois métodos poderiam ser aplicados e eu não veria, assim, um melhor do que o outro em termos, assim, nessa perspectiva, né? Entendi. Eu vejo um método melhor do que o outro na característica da órbita, por exemplo, né? Então, se eu tiver uma órbita que eu quero estabilizar, que tem uma periodicidade muito alta, né, o método contínuo, por exemplo, não seria um caminho, tá? Então, eu diria mais a característica da órbita em si, né? Eu acho que o sistema não ser dissipativo, né, não seria um limitante para a aplicação dos métodos, não. O tipo de não linearidade? Perdão, desculpa. Também não. O que tem que ver só, né, porque dependendo da não linearidade, se você tiver, né, expoentes, por exemplo, de girafonal mais altos, né, isso aí pode tornar a estabilização mais difícil, né? E aí tem algumas características de órbitas também que conseguem ser estabilizados dependendo do tipo de estabilidade, tá? Mas não teria, eu acho que também não tem limitação, não. Aí, para a gente escolher o método, eu acho que teria que ver as características assim, mais particulares. Do sistema, né? Do sistema, mas eu acho que não tem grandes limitações. Uma coisa que a gente começou a estudar, mas ainda não foi muito para frente, né, que é o controle de hipercaos, né, que aí, assim, você tem dois expoentes diagonal positivos, né, de fato, um sistema... A gente tem alguns trabalhos de controle nessa área, mas, assim, uma vez eu comecei a trabalhar com isso, meio que parei, e aí realmente eu não sei como é que ficaria, né, porque realmente aí você tem, né, uma estabilidade muito maior, né, e as características do sistema mudam. Aí sim, eu acho que poderia ser um limitante para a aplicação dos métodos. Mas se a gente tiver um comportamento caótico, eu acho que não teria nenhuma restrição, em princípio, de tipo de não linearidade, nem do sistema, né, não ser dissipativo. Beleza. Legal, Aline. Obrigadão. Obrigada, Yuri. Maravilha. Agora a gente tem uma pergunta do Taiguara. Taiguara, manda bala, irmão. Oi, pessoal. Oi, Aline. Primeiro, obrigado demais pela palestra. Adorei a palestra. E, engraçado, eu pedi para falar depois do Yuri. Eu acho que eu tenho uma coisa assim muito legal com o Yuri. Uma sintonia. Eu ia perguntar o seguinte, você deu um exemplo que eu achei super interessante de que era um problema de um corpo, de uma sonda que estava já, né, inutilizada e que se desejava mudar a posição dela para uma outra posição, tinha uma limitação de combustível, né? E aí, eu não entendi precisamente qual foi a técnica que se usou naquele caso, mas a escolha da trajetória ou da órbita que ela ia assumir era bastante não usual, mas era tal que a energia necessária para tirar aquela sonda de um lugar e levar para outro fosse pequena o suficiente para que houvesse o combustível desse, né? E na hora que você estava falando aquilo, eu fiquei imaginando, então, tem alguém que trabalha com alguma coisa no sentido de quantificar, ou isso é alguma coisa que você faz na sua área? Os sistemas caóticos, como do ponto de vista energético, porque o que eu entendi ali é que você quis fazer uma operação de mudar o estado do seu sistema, o sistema no sentido que ele tem um estado determinado por um conjunto de momentos, e aí você quis levá-lo para um outro estado que tinha, né, específico, que tinha uma posição, uma velocidade, talvez outros momentos, não sei. E aí isso custa uma certa energia dependendo do que você escolhe. Eu fiquei imaginando se a gente poderia associar para cada estado do sistema uma quantidade de energia, ou se principalmente existe algum método que quantifique a quantidade de energia necessária para você sair de um estado e ir para outro, e eventualmente olhar para o sistema de um ponto de vista energético. Eu estou falando assim, de um sistema mais ou menos como disse o Yuri, hamiltoniano mesmo, sem tudo conserva, né? E aí, se um sistema for completamente conservativo, eu entendo que até no diagrama de fase, cada ponto ali tem a si associado uma energia conservativa.
que não vai mudar. Mas para eu sair de um ponto e ir para outro, a diferença será que é a energia entre os dois estados ou tem que botar mais energia? E aí, se eu tenho que botar mais energia, quais caminhos que eu vou escolher para fazer isso? Eu não sei se eu estou conseguindo. É porque quando a pergunta não está clara para a gente não consegue expressar ela, né? Porque ela é mais uma ideia do que uma pergunta, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre como que se relaciona, é possível formular o problema de transicionar um sistema dinâmico de um estado para outro do ponto de vista da energia desse sistema? Então, Taiguara, boa. Assim, se a gente for pensar numa perspectiva de usar o controle de caos, né, que eu acho que é a ideia aqui, né, enfim, daquele problema que você colocou, não sei se é uma coisa tão direta assim, porque depende de quais órbitas a gente vai usar para chegar nesse estado, né? Então, por exemplo, essa figura que você falou, está aparecendo aí? Tá. Então, vamos supor, sei lá, o meu sistema está aqui, né? Está em algum lugar aqui. E ele vai vir, eu quero botar ele em outro lugar aqui. Qual é a energia que eu vou usar para fazer essa transição? É isso mesmo. Então, aí depende, assim, quais as órbitas que eu consigo achar que vão fazer esse caminho? Porque, na verdade, assim, eu não vou pensar numa linha reta. Eu vou pensar em quê? Em encaminhar na dinâmica do sistema. A dinâmica do sistema são essas órbitas. Aí a minha pergunta então aí eu teria que identificar quais essas órbitas que poderiam fazer esse papel, porque, na verdade, se eu tenho duas órbitas que, em algum momento, elas passam perto uma na outra, igual acontece aqui, a vermelha e a amarela, né, eu posso mudar de uma para outra com energia também, né? Então, aí a pergunta seria, eu vou ter um conjunto único de órbitas que leva o sistema de um estado para o outro? Provavelmente não, né? E assim, as órbitas, então, assim, a gente poderia tentar fazer assim, quais seriam os caminhos possíveis, né, que levariam de um para o outro, né? E aí até do ponto de vista energético é difícil, porque assim, como eu estou pensando aqui agora, né? Você botou isso aí, eu estou aqui, né, pensando, né? Porque nessa ideia que a gente vai gastar muito pouca energia, né, para manter nessa onda periódica instável, talvez até uma que fique um pouco mais... e aí você tem que ver a própria estabilidade, tem que ver a estabilidade da órbita periódica instável, ou seja, às vezes você pode ter um caminho maior, mas que essa órbita ela seja menos instável e você gasta menos energia para estabilizar ela. Você pode, de repente, ter uma órbita, né, que vai fazer o caminho mais direto, sei lá, daqui para cá, mas essa órbita é uma órbita um pouco mais instável e eu vou precisar botar mais energia no sistema para estabilizar, né? Então, eu acho que, assim, pensando assim, eu acho que não seria uma coisa tão direta, né? Porque eu teria que ver as várias possibilidades de opção, né, de órbitas de um caminho para o outro, avaliar o tipo de... qual a estabilidade, por exemplo, que a gente tem, né, o Floquet, por exemplo, que vê a estabilidade das órbitas, e tem como avaliar a estabilidade das órbitas, e aí teria que avaliar isso em conjunto, né? Quais as órbitas, qual a estabilidade, né, o nível, né, de estabilidade de cada uma, para ver qual a energia que eu precisaria, né, de colocar. Então, assim, pensando assim, eu não vejo uma forma direta de fazer isso, não, né? Porque depende muito desses caminhos, né? E até essa ideia de ter, talvez, assim, de repente, né, eu vou fazer um caminho muito mais longo, mas a energia gasta vai ser muito menor, igual nesse exemplo aqui mesmo. Uhum. Na verdade, a minha pergunta ela era muito se você conhecia se isso era... Porque quando eu vejo um sistema linear, a gente, quando entende ele, por exemplo, do ponto de um sistema não linear, um sistema dinâmico, quando a gente entende ele do ponto de vista assim, mais da série temporal, né, que é de saber onde ele está, em que momento, ele pode ser muito complexo. Aí o primeiro passo que você dá no sentido de ir para a energia, você fala, não, olha, mas em todos, nessa trajetória, ele é tão simples quanto conservar esse escalar, né? E aí eu queria saber se a gente conseguia fazer alguma relação com isso. Acho mas muito que legal. Não. Eu acho que não, sim. Entendi. E um comentário extra sobre a parte de sistemas aleatórios e determinísticos, né? Quando a gente mostra um diagrama de fase, a gente tem a posição e a velocidade, né? Por exemplo, isso. Existem sistemas que intrinsecamente não se pode dizer
a posição e a velocidade. A própria natureza da matéria, né? Exatamente. As nossas partículas Principalmente, subatômicas. ele não permite que você faça isso. Uma lei, digamos assim, um princípio físico que te impede de usar isso. É muito... O velho Heisenberg. Esse aí. Valeu, obrigado. Deixa eu aproveitar esse meu lance com o Taiguara, Aline, perguntar, entrar na pergunta dele aí e perguntar. Quando você mostrou o desenho dos satélites, né, você assume o conhecimento das órbitas. Como é que você resolveria um problema de controle se você tem um sistema de dimensão altíssima e calcular a órbita periódica é um problema complicado? Se você tiver um sistema, como é que é, Yuri? Se você tiver um sistema não desse que você está falando, de alta dimensão. Por exemplo, eu acho que até esse daí é um pouco mais fácil, porque são 3, 4 corpos, né? Exato. Mas o seu sistema, por exemplo, eu acho que aquele seu pêndulo experimental que você mostrou é um sistema bastante complexo, né? Muitos graus de liberdade. Como é que você calcula a órbita estável, a órbita periódica instável, para onde você quer levar o seu sistema? Então, aquele sistema que a gente trabalhou, embora ele seja um sistema de 7 graus de liberdade, a gente fica muito focado no pêndulo mesmo, né, que é o de cima. Mas, assim, enfim, se a gente tiver um sistema de dimensão muito grande, de fato, a gente vai buscar as órbitas considerando todas as variáveis de estado, né? Então, pode ser que demore mais tempo. Eu nunca trabalhei, assim, com sistema no controle, assim, o máximo que eu trabalhei foi esse, né, de 7 aí. E você sempre conhecia as órbitas? A gente identifica, né? Isso aí tudo a gente identifica. A gente parte... o caminho é isso aí. Começa o mapeamento, né, dinâmico, faz o diagrama de bifurcação, vê lá o comportamento caótico e lá identifica as órbitas a partir da resposta temporal mesmo. E aí o problema é que quando você tem uma dimensão muito grande, você vai ter que considerar todos os estados, né? Então, mas assim, nesse sistema de 7 dimensões, comparado com o de 2, eu não vi nenhuma complexidade dificuldade extra, né? Nem dificuldade extra, não. Agora, se a gente pensar num sistema de dimensão muito grande, aí eu realmente não tenho experiência, assim, nunca vi nada a respeito, mas eu acredito que não seja um problema, tá? Desde que o comportamento de fato seja caótico, né? Beleza. Obrigado, Taiguara, pela parte aí. Eu posso pegar uma carona na pergunta do Taiguara, que eu fico com uma dúvida, assim. Eu tava pensando. Olha, eu acabei, eu vou desligar minha câmera. Tá bom, Valeu. Naquele probleminha, Aline, do satélite, é um probleminha de 3 corpos. Você tem, sei lá, o cometa, a Lua e o satélite. Assim. Aí você tem a posição e velocidade do cometa num dado instante, da Lua também. Falei alguma besteira? Pode me Não, é que não entra o cometa, não, né? Porque o cometa veio depois, né? Então tem o Sol. Tá. Mas você sabe onde ele vai passar em um dado momento, você sabe onde ele vai passar, em um dado, você quer que chegue lá a sonda, assim, né? E aí você faz um modelo de interação gravitacional entre o satélite, o Sol e a Lua, para quantificar, usando a segunda lei de Newton, o movimento dele. Agora, como você sabe que ele tem que ser naquela órbita específica, como é que você quantifica isso? Eu pergunto meio boba, assim. Você mostrou, você faz uma simulação, assim, do movimento dele em várias órbitas possíveis? Seria basicamente isso. Você vai fazer uma simulação, né? Porque você não vai ter analítico, né? Você vai fazer a simulação numérica mesmo. E aí vai fazer essa simulação e vai identificar quais os comportamentos que tem ali. Né? Se eu quero sair de um lugar, né, e chegar no outro, geometricamente falando, você vai fazer uma simulação numérica e ver quais as órbitas que serviriam, né, que passariam, né, nos lugares aí que atendem. Enfim, é basicamente simulação numérica mesmo, a partir das leis de movimento. Tá. Então, eu sou a sonda, eu estou aqui, daqui a tanto tempo vai ter um cometa passando ali, eu quero estar ali daqui a tanto tempo. Aí eu simulo possíveis caminhos para chegar ali, usando interação com a Lua e com o Sol, identifico as trajetórias que vão ser as mais interessantes para eu poder chegar ali com menos energia gasta, é isso? Isso, exatamente. E tem várias possibilidades. Órbitas. Provavelmente vão ter várias possibilidades, né? Porque como são várias órbitas, assim, várias órbitas elas vêm
entram na vizinhança, né, uma da outra, o caminho provavelmente não é único, né? Isso aí eles fizeram baseado no conjunto de órbitas que eles identificaram. Entendi. Deve ter feito uma análise de nível de gasto de energia dentro de cada órbita possível, daquelas que eram mais interessantes, para poder escolher uma para poder chegar ali, então. Isso. E eu acho que, pelo que eu li, assim, isso aí é uma ferramenta, assim, usar a técnica de controle de cálculo para transferência orbital é uma coisa que é utilizada de fato, né? Acho que não sempre, mas em algumas situações sim. Que maneiro, que legal, Aline. É muito legal, né? Bom, de perguntas, assim, alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? O Felipe comentou uma coisa aqui que eu acho que você respondeu já. O mapa de Poincaré é suficiente para indicar um comportamento quase periódico? Não, é qualitativo também, né? Então ele pode indicar, mas de fato a gente precisa, né, de uma outra ferramenta quantitativa. Em algumas situações, inclusive, a gente não consegue concluir do mapa de Poincaré, né? Eu acho que o André está aí, eu acho que o André Brunão, não sei se ele ainda está, né? No trabalho dele do mestrado, a gente teve situações assim que a gente não sabia, assim, né? Isso aqui é quase periódico, isso aqui é causa, então realmente a gente foi lá para o expediente de Lyapunov, o expediente de Lyapunov que respondeu, né? Às vezes a gente até acha que é uma coisa que não é, né? Às vezes a gente tem um palpite errado, né? Então realmente são as ferramentas quantitativas que afirmam. Maravilha, Aline, muito obrigado, assim, Eu vou tirar aqui a apresentação aqui. Pelas respostas todas, assim, eu acho que a gente meio que encerrou, assim, já as perguntas, ficamos aqui também um tempão batendo papo e comentando, assim, não só a palestra, mas também perguntando e discutindo. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. Obrigado, pessoal, pela companhia virtual. Obrigado, Aline, né, pela apresentação. E se você quiser falar alguma coisa para encerrar aqui, a gente te dá a palavra, senão a gente pode encerrar por agora já. Eu queria só agradecer mesmo, agradeço aí, Rafael, agradeço o pessoal aí a participação, né, as perguntas, é um tema que eu gosto muito, né, então, até o controle de causa eu fiquei um tempinho aí sem trabalhar, agora já estou voltando, porque realmente é a paixão, né, eu acho que a gente tem que ser movido aí pela paixão também, aí, que a gente faz, e é uma área aí que me interessa demais, é um prazer sempre poder falar um pouquinho aí, né, desse mundo, assim, que é um universo, assim, às vezes muito desconhecido, muito fascinante, assim, né. Então, só agradecer e lembrar, né, do próximo seminário, né, então o próximo seminário do PCMEC vai acontecer na primeira segunda-feira de maio, agora pior que eu estou falando aqui, então deixa eu abrir aqui para não falar besteira, então calma aí, só ver a data aqui para a gente convidar certo. Então, o próximo seminário vai ser no dia 3 de maio, tá? Na segunda-feira, então semana que vem a gente não tem, no outro a gente tem um próximo seminário, convidar todo mundo, lembrar, né, como o Lucival falou no último seminário, que as inscrições, né, para o programa de pós-graduação estão abertas, né, do processo seletivo, tanto em nível de mestrado como em nível de doutorado. Essa inscrição vai até dia 11 de maio, né, então as informações estão todas lá no site do PCMEC. E é isso, muito obrigada a todo mundo aí pela participação. Galerinha, e as outras estão lá no nosso canal do YouTube, né? Quem perdeu as outras palestras, assim, só entra lá que vocês podem acessar. Obrigado, viu, pessoal? E eu acho que